Eu já tô há muito tempo fazendo podcast para as outras pessoas. E eu já fiz vários podcasts que eu não postei, meus no caso, que eu não fiz absolutamente nada. Com isso, eu aprendi muitas coisas e muitas táticas, muitas ferramentas, muitos aplicativos que me ajudaram a produzir podcast para as outras pessoas. E eu sei, é chato criar podcast quando é só tu que tá fazendo, no caso. Porque querendo ou não, tu tem que montar os equipamentos, tu tem que criar o roteiro, tu precisa testar o equipamento, aí depois que tu gravou, tu precisa editar, tu precisa montar, fazer a capa de divulgação, fazer tudo isso, né? Eu sei, é uma mão do caramba. Imagina vídeo. Vídeo é 10 vezes pior, porque tem vídeo. E por mais que tu consiga gravar teu podcast com o básico, existem aplicativos, ferramentas e até suportes, por exemplo, que te auxiliam a melhorar um pouco o teu processo criativo pro podcast. Nesse vídeo eu vou contar algumas ferramentas que vão te auxiliar na criação do podcast. E antes de eu começar o vídeo, eu quero que você me diga aqui nos comentários qual equipamento que não pode faltar no teu setup de podcast. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. O primeiro é que você pode comprar um amplificador de fone de ouvido que transforma 3 entradas de áudio e transforma em 8 saídas. No caso, tu consegue conectar 8 fones de ouvido nesse equipamento. E é um equipamento muito útil que se você tiver mais pessoas para escutar o seu podcast no fone de ouvido, você consegue fazer isso. Se você quiser saber como ele é mais e quiser saber mais especificações, testes e tudo mais, eu tenho um vídeo especial mostrando como ele é, assim, como funciona, como conectar e tudo mais. Então, é só clicar no card aqui em cima. Pois bem, outro equipamento que pode te ajudar muito, tu que curte fazer podcast em vídeo ou precisa, sei lá, tá conectado no Google Meet e precisa ver a pessoa e não quer ficar segurando o telefone, um suporte pro celular, por exemplo, pode te ajudar, assim como esse que eu ganhei aqui, ele pode te ajudar a ler roteiros, porque você pode colocar o seu celular aqui na sua frente e ler os roteiros do seu podcast já produzidos. Olha, me ajudou muito porque eu sempre fazia gambiarras, tipo, pra ler os roteiros. Hoje eu uso um desses assim e consigo ler tranquilamente. E ele é muito útil porque um desses assim é tipo R$5 e tu consegue levar na mochila. E aí toda hora que você quiser gravar, basta colocar na mochila ali, deixar no ângulo perfeito da tua leitura, dos teus olhos. Ou até mesmo se você usar na versão ali, se você usar ele com a câmera, né, com o Google Meet, por exemplo, ele não fica, não tem que precisar ficar apoiando no livro ou no notebook, essas coisas assim. E falando em chamada de vídeo, uma ferramenta, um aplicativo, não sei, um software, não sei qual categoria que se destaca isso, mas é utilizar o Zoom para gravar podcast. Se você grava episódios com menos de 45 minutos, não precisa pagar para usar o Zoom. Ele é gratuito até 45 minutos. Nele você consegue chamadas de alta qualidade, você consegue áudios separados, você consegue colocar efeitos na sua voz, caso tu tenha reverb, eco e tudo mais na tua voz. Tu consegue fazer tudo isso, controlar a voz do teu convidado. Então, cara, é um aplicativo perfeito e é de graça. Você consegue gravar o seu podcast de graça no Zoom. Se você não sabe como fazer isso, eu também tenho um vídeo aqui em cima, é só clicar no card, que eu não me lembro qual, eu nunca me lembro qual lado que é. Outra ferramenta que pode te ajudar bastante, se você estiver tendo problemas de eco, já que eu falei disso ali no Zoom, é tu utilizar protetor acústico portátil, que são placas acústicas que tu coloca em volta do teu microfone, que podem te auxiliar ou não, né? Às vezes não tem solução, se teu quarto ou o lugar que tu grava sai o som parecendo num banheiro, não tem muito o que fazer, é mudar de lugar. O que tu pode fazer é comprar 2 protetores acústicos e fazer tipo uma cabaninha. Mas se tu não quiser investir nisso, pega almofadas, coloca uma em cima da outra, assim, uma do lado da outra e faz uma cabaninha em volta do teu microfone. Existem diversas maneiras de tu conseguir tirar esse eco, tirar o reverb da sala. Pois bem, agora falando um pouco sobre aplicativos que auxiliam. Eu uso o Notion e o Google Agenda tanto para marcar gravações ou marcar ou saber que horas que eu tenho que lançar o episódio, que horas eu tenho que editar, que horas eu tenho que falar com o convidado do outro podcast para poder ajudar na gravação. Então, o Google Agenda me ajuda muito e me ajuda a lembrar e manter a minha cabeça organizada, porque é um caos organizar isso aqui. Então o Google Agenda, ele é simples, ele é gratuito. No momento que tu começa a botar ele dentro da tua rotina,
ele te ajuda muito, assim, começa a ficar automático as coisas. Por exemplo, tu tem um dentista, tu vai lá e coloca no teu Google Agenda e ele vai te avisar. Então é muito útil, e eu achei mais útil do que tu colocar e escrever numa agenda e daí... Porque eu nunca me lembro de abrir a merda da agenda escrita. E o Google Agenda eu abro o telefone e tá ali. E o outro que eu falei é o Notion. Eu tenho um vídeo especial sobre como usar o Notion para escrever roteiros e organização de roteiros dentro de podcasts, né, dentro do Notion. Tu pode assistir aqui, ó, clicando no card aqui em cima. É um vídeo bem legal e o Notion, ele é uma ferramenta muito útil, assim, porque tu pode usar ele tanto como calendário, tu pode usar ele tanto como bloco de notas, sei lá, Excel, Word, ele tem tudo ali, tu pode fazer tudo. Tem pessoas que ganham a vida só utilizando o Notion, criando sites dentro do Notion. Sim, tem muita possibilidade para fazer, eu não uso nem a terça parte do que o Notion é capaz de fazer. Uma ferramenta que eu sempre passo para as pessoas que eu ajudo a criar o podcast é o Headliner. O Headliner, ele transforma o teu podcast em vídeo. E ele tem um recurso muito legal que tu consegue colocar o áudio e transformar ele em audiograma, que é a faixa sonora, é a onda sonora ali. Então, é uma coisa muito legal de se ter ali para poder postar no seu Instagram, no Twitter, no Facebook. E vários podcasts estão utilizando essa ferramenta. É uma ferramenta muito bonita. Se você souber como usar essa ferramenta, ela fica muito bonita, fica um design muito bonito. E você pode, aquele seu podcast que é só em áudio, você pode utilizar essa ferramenta para criar podcasts em vídeo ali. E se você não sabe como fazer isso, eu tenho um vídeo explicando como você pode transformar o seu podcast em vídeo com um Headliner. E o último que eu utilizo para fazer minhas capas, eu já utilizei muito o Photoshop, mas opções gratuitas é o Canva. Você consegue usar o Canva para fazer divulgação do seu podcast, para fazer as artes das capas, que é muito importante. Se você não sabe por que é importante a arte na capa, eu recomendo você pesquisar, porque realmente a arte na capa é o que chama. E eu tirei uma conclusão disso, porque uma vez eu tava na livraria e sempre que eu vou na livraria, eu fico louco para comprar uns livros só porque a capa é bonita. Às vezes é tipo um livro que a história nem me chamou atenção, mas a capa me chama atenção. E eu acho que isso também dá para considerar como podcast. Se a capa for bonita, vai chamar a atenção do teu ouvinte. Então, utilize o Canva para fazer a arte da sua capa. Faça capas bonitas. Se você não manja nada de design, eu recomendo tu pagar alguém que saiba fazer, né? Ou chamar para parceria. Mas sempre pague um profissional para fazer. E pague o profissional. Não queira fazer de graça. Não queira que ele faça de graça para você, porque ele estudou para isso. Lembre disso. Ele estudou para fazer mais bonito que você, no caso. Então pague um profissional para fazer a arte na capa. Mas se você não quiser pagar ninguém e quiser se arriscar, tem layouts prontos para você adaptar ali. Você só precisa mudar o nomezinho, colocar as informações, que vai ficar bonitinho. E depois você pode também criar essas artes para o Headliner também. Então você pode mesclar essas duas ferramentas, o Canva e o Headliner. Bom, gente, essas são as ferramentas, assim, aplicativos e recursos que eu utilizo e sempre recomendo para as pessoas que eu ajudo a fazer podcast, eu recomendo para elas. Se você gostou, se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, comenta aqui embaixo e não esquece daquela pergunta: qual é o acessório, a ferramenta que não pode faltar no seu setup de podcast? Comenta aqui embaixo que eu quero saber muito sobre isso. E claro, já que você vai comentar aí embaixo, aproveita já que você vai passar ali, né, no botãozinho de se inscrever para me ajudar a continuar esse canal aí que eu gosto, que a gente bateu 3.000 e agora eu quero bater 4.000 até metade do ano. Será que eu consigo? É difícil, mas eu tenho certeza que agora eu vou engrenar e fazer vídeo e vamos conseguir aí bater essa meta. Então, se inscreve nesse canal. Quem não conhece meu canal e caiu de cabeça aí, caiu de paraquedas, recomendo você ver as minhas playlists ali de podcast, como fazer podcast, como editar podcast. Tem vários conteúdos sobre o podcast, áudio, tecnologia, essas coisas. Então vai lá, dá uma catada ali no meu canal pra ver se tem um vídeo que te agrade. Se não te agradar nenhum, só deixa ali se inscrever ou deixa um like no vídeo. Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.